Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. E hoje eu estou gravando aí a nossa 26ª videoaula, a terceira do mês de julho de 2020. Bom, na última aula nós falamos sobre datas da encenação da peça Macbeth, bem como detalhamos sobre o histórico de encenações através dos séculos. Hoje nós vamos prosseguir com esse histórico através do século XX e XXI, bem como as adaptações para o cinema. Bom, histórico das encenações, século XX. Barry Vincent Jackson encenou uma influente performance em figurinos modernos no Repertory Theatre de Birmingham, em 1928. A produção chegou a Londres e foi encenada no Royal Court Theatre, onde recebeu críticas variadas. Eric Maturin o classificou como um Macbeth inadequado, enquanto a Lady Macbeth Vamp, de Mary Merrill, foi criticada positivamente. Embora o jornal inglês The Times tenha classificado a montagem de um fracasso desprezível, a produção contribuiu muito para reverter a tendência ao excesso cênico e a antiquação que tinha tido seu ápice com Charles Kean. Entre as produções mais propagandeadas do século XX está a que foi montada pelo Federal Theatre Project do Lafayette Theatre, no bairro Harlem, em Nova York, de 14 de abril a 20 de junho de 1936. Orson Welles, em sua primeira produção no palco, dirigiu Jack Carter e Edna Thomas, com Canada Lee como banco, numa produção inteiramente composta por atores afro-americanos. Welles ambientou a peça no Haiti pós-colonial e sua direção enfatizou o espetáculo e o suspense. Suas dúzias de tambores africanos lembravam o coro das bruxas de Devanã. Laurence Olivier fez o papel de Macbeth na produção de 1937 do Old Vic Theatre, numa montagem que viu a diretora artística do teatro, Lillian Bayles, morrer bem na noite de sua abertura. Na estreia, a maquiagem de Oliver estava tão pesada e estilizada nesta produção que a atriz Vivien Leigh, que fez a Lady Macbeth nessa montagem, teria dito: "Você ouve a primeira fala de Macbeth, então a maquiagem de Larry entra em cena, depois Banco entra em cena e depois Larry entra em cena." Larry era o apelido de Olivier. Laurence Olivier estrelou posteriormente naquela que é considerada como a mais famosa das produções da peça do século XX, dirigida por Glenn Byam Shaw, em Stratford-upon-Avon, cidade natal de Shakespeare, em 1955. O elenco de apoio, denegrido pelo crítico teatral Harold Robson, incluía diversos atores que seguiram carreiras shakespearianas posteriormente. Ian Holm no papel de Don Alban, Kate Mitchell como Macduff e Patrick Wymark como o porteiro. Olivier, no entanto, foi o principal motivo do sucesso da montagem. A intensidade de sua performance, particularmente durante a conversa com os assassinos e ao confrontar o fantasma de Banco, pareceu para muitos dos críticos lembrar Edmund Kean. Planos para uma versão para o cinema, no entanto, foram abandonados após o fracasso da versão cinematográfica de Olivier para Ricardo III. Foi a respeito desta performance que o crítico teatral e escritor inglês Kenneth Tynan teria afirmado que ninguém jamais foi bem sucedido como Macbeth, até Olivier. A co-estrela de Olivier em sua produção de 1937 no mesmo Old Vic, Judith Anderson, teve uma associação de igual sucesso com a peça. Desempenhou Lady Macbeth na Broadway, juntamente com Maurice Evans, numa produção dirigida por Margaret Webster, que teve 131 apresentações no ano de 1941, a mais longa temporada da peça na história da Broadway. Anderson e Evans também desempenharam a peça na televisão por duas vezes, em 1954 e 1962, pelas quais Anderson ganhou o prêmio Emmy pelas duas e Evans pela produção de 1962. Uma das produções mais notáveis do século XX foi a de Trevor Nunn para o Royal Shakespeare Company, em 76. Nunn já havia dirigido Nicole Williamson e Ellen Mirren na peça 2 anos antes, porém a produção não havia causado qualquer impressão. Em 76, Nunn produziu a peça novamente, desta vez com um cenário minimalista, no Teatro
The Other Place. O palco, pequeno, quase circular, focalizava a atenção dos espectadores na dinâmica psicológica dos personagens. Tanto Ian McKellen, no papel de Macbeth, como Judi Dench, como Lady Macbeth, receberam críticas favoráveis. Dench venceu o prêmio de melhor atriz pela SWET, que é a Sociedade de Teatro de Londres, e em 2004, membros da Royal Shakespeare Company votaram esta sua performance de 1976 como a maior por uma atriz na história da companhia. A produção de Noon foi transferida para Londres em 1977 e foi filmada posteriormente para a televisão. Isso acabou por ofuscar a produção de 1978, dirigida por Peter Hall, com Albert Finney como Macbeth e Dorothy Tutton como Lady Macbeth. Uma das performances mais críticas de Macbeth foi encenada no Old Vic, em 1980, onde Peter O'Toole e Francis Tomeley assumiram os papéis principais numa produção de Brian Forbes, que foi renegada em público antes da noite de abertura por Timothy West, diretor artístico do teatro, apesar de ter sido um sucesso de público devido à sua notoriedade. Segundo o crítico Jack Tinker, contando a seu respeito no jornal Daily Mail, que é o Correio Diário, a performance não é tão completamente ruim quanto é heroicamente ridícula. No palco, Lady Macbeth passou a ser considerada como um dos papéis mais grandiosos e desafiadores de toda a obra de Shakespeare. Outras atrizes que se destacaram no papel nesse século foram Gwen Franco Davis, Glenda Jackson e Jane Laporte. Agora vamos falar do histórico das encenações no século XXI. Uma encenação da peça foi realizada no Lar Verdadeiro de Macbeth, em Marai, produzida pelo Teatro Nacional da Escócia e realizado na Catedral de Elgin. Atores profissionais, dançarinos, músicos, alunos de escolas locais e um elenco da própria região de Moray participaram num dos eventos do chamado Ano da Cultura dos Highlands, realizado em 2007. No mesmo ano de 2007, houve um consenso entre os críticos de que a produção de Rupert Gold para o Festival de Chichester daquele ano, com Patrick Stewart, já famoso pelo seu papel de Capitão Picard em Jornada nas Estrelas e do professor Charles Xavier em X-Men, e Kate Fleetwood, esposa de Rupert Gold. Rivalizava com a aclamada produção de 1976 de Trevor Nunn e da Royal Shakespeare Company. Quando foi transferida para o Gielgud Theatre, em Londres, Charles Spencer, crítico teatral do Daily Telegraph, declarou que essa versão era o melhor Macbeth que ele já havia visto e que Patrick Stewart, criticado por ser velho demais para o papel de Macbeth, ele estava com 57 anos na época, era um dos melhores atores shakespearianos. No prêmio Evening Standard de 2007, a produção venceu nas categorias de melhor ator para Patrick Stewart e melhor diretor para Rupert Gould. A mesma produção estreou no ano seguinte nos Estados Unidos, no Brooklyn Academy of Music, antes de se mudar para o Lyceum Theatre na Broadway. Seus detratores, entre eles o também escritor Henry James, deploraram suas mudanças um tanto arbitrárias no texto. Would have, que significa teria, passou a ser should have, que significa deveria, na fala durante a morte de Lady Macbeth, e sua abordagem neurastênica ao personagem. Nós já vimos isso em outros vídeos anteriores. Adaptação para o cinema. Vamos falar da produção de 1948. A produção de 1948 foi feita por Orson Welles, que em 1947, um ano antes, queria filmar um drama de Shakespeare e tentou convencer investidores a financiarem uma adaptação de Otelo. Sem conseguir este objetivo, ele mudou para Macbeth, cuja história definia como uma mistura perfeita do livro O Morro dos Ventos Uivantes com A Noiva de Frankenstein. Apoiado pelo produtor Charles Feldman, Welles conseguiu convencer Herbert Yates, fundador e presidente da Republic Pictures, a fazer o filme. Yates, que queria trazer mais prestígio para o estúdio que crescera com os filmes de Roy Rogers e outras produções de baixo orçamento. Tentativas anteriores foram o filme de Gustav Matschaf, chamado Jossley, que significa ciúmes, de 1945, e a de Ben Hatch, que chama Spectre of the Rose, o Espectro de Rose, de 1946. A oportunidade de contar com Welles representava para ele um grande salto artístico. Apesar da intenção, Yates não ofereceu um grande orçamento para Welles. O diretor concordou em filmar Macbeth em 3 semanas ao custo de $700 mil.
Wells se comprometeria ainda a arcar com os custos adicionais de seu próprio bolso. Wells tinha sido chamado para dirigir um espetáculo em 1936 com o título de Voodoo Macbeth, apresentado em Nova York e que contava com um elenco de atores negros e novamente encenado em 1947, em Salt Lake, como parte do centenário de Utah. Ele aproveitou aspectos desta produção em sua adaptação. Macbeth foi a quarta adaptação de Hollywood pós-cinema falado de uma peça de Shakespeare. A United Artists havia lançado The Taming of the Shrew, que significa a megera domada, em 1929. A Warner Bros. Fez a Midsummer's Night Dreams, Um Sonho de uma Noite de Verão, em 1935, e a Metro-Goldwyn-Mayer produziu Romeu e Julieta em 1936. Nenhuma dessas tentativas alcançou êxito nas bilheterias até que Laurence Olivier, com Henrique V, produzido na Inglaterra em 1944 e lançado nos Estados Unidos em 1946, obtivesse prestígio e sucesso comercial, e isso impulsionara o projeto de Wells. Wells seria Macbeth e pensou em Vivien Leigh, que havia interpretado Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, o filme de 1939, para ser Lady Macbeth, mas desistiu da ideia quando ela se casou com Laurence Olivier. Outras atrizes cogitadas foram Tallulah Bankhead, Anne Baxter e Mercedes McBride, até que Jeanette Nolan, uma atriz de rádio sem experiência no cinema ou no teatro, fosse a escolhida. Wells trouxe para o ator irlandês Dan O'Hartley para o seu primeiro papel nos Estados Unidos e incluiu ao elenco o astro-mirim Roddy McDowall, que ficou conhecido posteriormente em seu papel do macaco Cornelius no aclamado filme Planeta dos Macacos de 1968 e do caçador de vampiros Peter Vincent, do longa-metragem A Hora do Espanto 1 e Hora do Espanto 2. O filho de Wells, Christopher, interpretou o filho de Macduff e esta foi a única aparição dele num filme. A adaptação. Ao levar Macbeth para o cinema, Wells fez muitas mudanças no texto de Shakespeare. Ele aumentou a participação das 3 bruxas na história e elas carregam um boneco de barro de Macbeth, usado para simbolizar a ascensão e ruína dele. A frase final também é falada por elas. Peace, the charms wound up. No texto original, esta frase está no primeiro ato, durante o primeiro encontro das bruxas com Macbeth. A maior mudança foi a introdução por Wells de um novo personagem, o Homem Santo, interpretado pelo ator Alan Napier, que ficou famoso pelo seu papel do mordomo Alfred na série Batman dos anos 60, que recita a oração de São Miguel. Wells mais tarde explicou a presença dele como o ponto principal que era o confronto entre a antiga e a nova religião. Ele disse, eu via as bruxas como representativas da religião pagã dos druidas, suprimida pelo cristianismo. Há também a sugestão de que Lady Macbeth esfaqueara o rei Duncan antes do ataque de Macbeth, e ele depois testemunha a cena de sonambulismo e loucura da mulher. Na peça, Macbeth não está presente nessas loucuras da esposa. A produção. Os cenários do filme eram os usados para os faroestes da Republic Studios. Quanto aos figurinos, foram alugados de uma empresa chamada Western Costume, e o Wells foi pobremente vestido. Numa entrevista com o biógrafo cineasta Peter Bogdanovich, Wells afirma que deveria ter devolvido as roupas, pois havia ficado parecido com a Estátua da Liberdade. Mas como não tinha mais nada nos estoques da Western que caberiam nele, daí o Wells vestiu aquelas roupas mesmo. Wells contou a Bogdanovich que a cena mais marcante foi causada pela fome. Nossa melhor cena de multidão foi a das forças de Macduff atacando o castelo. Ele diz que o que aconteceu, na verdade, foi que houve a chamada para o almoço e todos os figurantes saíram correndo para comer. Wells filmou Macbeth em 23 dias, com apenas um dia para retoque. E foi um sucesso na época. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula nós falaremos sobre outras produções cinematográficas dessa peça de sucesso chamada Macbeth. Uma boa tarde a todos e até lá.